Olá, queridos alunos, é ótimo vê-los aqui para a aula do segundo módulo da disciplina Educação em Direitos Humanos. Para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos falar sobre a unidade 2, Direitos Humanos e Marcos Jurídicos. Como temas desta aula ou tópicos desta aula, teremos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos e conferências normatizadoras. Pois bem, como introdução, nós temos que entender a importância dos direitos humanos como base da dignidade e da igualdade de todas as pessoas. Tais direitos têm um tema de extrema importância, pois se fundamentam na ideia de que todas as pessoas são dotadas de dignidade e merecem igualdade perante a lei. Estes direitos são considerados universais e inalienáveis, ou seja, são aplicáveis a todas as pessoas, sem exceção. A garantia dos direitos humanos é essencial para uma sociedade justa e equitativa, pois protege os indivíduos de abusos e violações por parte do Estado e de outros indivíduos. Além disso, os direitos humanos fornecem um conjunto de normas e valores que norteiam as relações sociais e políticas em uma comunidade, promovendo a liberdade, a justiça e a paz. Portanto, é fundamental que se compreenda a importância dos direitos humanos como base da dignidade e igualdade de todas as pessoas, para que possamos construir uma sociedade mais justa e respeitosa dos direitos fundamentais. Certo? Em segundo lugar, temos que falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para iniciar, temos que falar que durante a Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi proclamada como resposta às injustiças do antigo regime, garantindo que todos os homens são iguais perante a lei e possuem direitos naturais e inalienáveis. Esta declaração estabeleceu a ideia de que cabe ao Estado proteger esses direitos, influenciando as outras constituições e declarações de direitos em todo o mundo, tornando-se um marco na história dos direitos humanos. Entre os principais artigos estão o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança, à liberdade de expressão e o direito à presunção de inocência. Com base no que já vimos até agora, outro ponto importante que devemos falar é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi adotada em 1948 pela ONU, e ela veio a estabelecer direitos fundamentais para todas as pessoas, independentemente de raça, gênero ou religião. A declaração ela foi criada em resposta aos abusos contra os direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial e aos regimes totalitários que emergiram após tal conflito. Entre os princípios fundamentais estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão a igualdade, a liberdade, a dignidade e o direito à vida. A Declaração Universal ela é constituída de 30 artigos que protegem direitos e liberdades como o direito à vida, a liberdade, a igualdade perante a lei, a privacidade, a educação e trabalho, além de proibir a escravidão, tortura, como também a discriminação. Tal declaração é considerada um marco na história dos direitos humanos e inspira esforços para promover a igualdade e dignidade em todas as sociedades. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco agora sobre os outros documentos e conferências normatizadoras. Eu quero que vocês entendam que existem vários documentos e convenções internacionais que estabelecem normas à proteção de direitos humanos, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A implementação destas normas, ela depende da adesão dos Estados e da ação da sociedade civil. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é um tratado que define o que é considerado discriminação racial e obriga os Estados a tomarem medidas para prevenir, punir e eliminar a discriminação em todas as suas formas. Ainda sobre os outros documentos e conferências normatizadoras, temos que entender que existe a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um tratado internacional que vem a estabelecer princípios fundamentais para a proteção das crianças em todo o mundo. Entre os princípios estão o melhor interesse da criança, não discriminação e participação da criança, certo? Essa Conferência Mundial de Direitos Humanos, ela foi realizada em Viena em 1993 e reafirmou o compromisso global com a promoção e proteção dos direitos humanos e destacou a importância da colaboração internacional da promoção dos direitos humanos. Outros documentos relevantes também incluem a Declaração de Viena e a Declaração do Compromisso sobre HIV/AIDS, certo? Vamos agora nos concentrar sobre outro aspecto importante, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tal convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência foi criada em 2006 para garantir a igualdade de condições em todos os aspectos da vida. A convenção estabelece direitos como igualdade, acessibilidade e proteção contra abuso, e os estados signatários, aqueles que seguem essa convenção, se comprometem a criar leis e políticas para a implementação de tais direitos. A Convenção ela teve um impacto significativo na inclusão e na luta contra a discriminação, mas ainda há um longo trabalho a ser feito para que seja garantida a implementação completa de tal Convenção. A Convenção ela continua sendo uma ferramenta importante para a promoção de direitos humanos, principalmente no aspecto quando falamos de pessoas com deficiência em todo o mundo. Já que estamos falando um pouco sobre alguns direitos essenciais, vamos agora tratar sobre os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Quando falamos de direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, temos que entender que eles estão interligados, pois há a necessidade de um desenvolvimento sustentável só é possível se houver um comprometimento com os direitos humanos, certo? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou ODS, da ONU, eles abrangem várias áreas que têm como base a promoção e a proteção dos direitos humanos. Além disso, o desenvolvimento sustentável depende da proteção e promoção dos direitos humanos. E os ODS, que são aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles representam um compromisso global para alcançar um desenvolvimento sustentável que promova a igualdade, a justiça social e o bem-estar humano. Dando continuidade, vamos agora continuar nossa discussão e vamos explorar os direitos humanos e tecnologia. Temos que entender que os avanços tecnológicos eles trouxeram muitos desafios e oportunidades para a proteção e progressão dos direitos humanos na era digital, certo? A privacidade e a liberdade de expressão são temas relevantes que precisam ser abordados com cuidado, especialmente considerando a crescente coleta e uso de dados pessoais por empresas e governos. Além disso, pessoal, a equidade no acesso à tecnologia também é uma questão importante, pois existem diversas desigualdades no acesso à internet e há a necessidade de algumas ferramentas digitais para que não haja limitação no exercício de tais direitos, como o direito à educação e à informação, certo? Também é necessário garantir que a tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma ética, protegendo os direitos humanos
e promovendo a inclusão social e a justiça. É preciso promover a conscientização e a participação da sociedade civil em debates sobre a regulamentação de tecnologia e a proteção dos direitos humanos na era digital. Passando para o próximo slide, vamos agora falar um pouco sobre os direitos humanos e as empresas. Temos que ter ideia que as empresas têm uma responsabilidade de respeitar os direitos humanos em suas operações, evitando violações e buscando reparação para danos causados. A Declaração de Princípios Tripartite da OIT estabelece diretrizes para as empresas multinacionais, destacando o diálogo social e a participação dos trabalhadores. Empresas devem identificar riscos de direitos humanos em suas operações e adotar medidas de remediação, colaborando com governos, sociedade civil e sindicatos. Vamos continuar nossa discussão agora falando sobre os direitos humanos e a violência de gênero. Temos que entender e temos que raciocinar e incluir nas nossas discussões que a violência de gênero ela é uma séria violação dos direitos humanos e que afeta principalmente mulheres e meninas em todo o mundo. A Convenção de Istambul, um tratado internacional criado em 2011, estabelece medidas abrangentes para a prevenção, proteção e punição da violência de gênero, bem como a promoção da igualdade de gênero e o respeito pelos direitos humanos. Embora muitos países tenham adotado a Convenção, a violência de gênero ainda é uma realidade em muitos lugares, destacando a necessidade de sua implementação efetiva. Prosseguindo com a apresentação, o próximo tema a ser discutido será direitos humanos e refugiados. Quando falamos de refugiados e deslocados internos, temos que entender que são grupos vulneráveis que enfrentam violações de direitos humanos, como a privação de liberdade e discriminação. A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados é o principal instrumento legal que estabelece tais direitos humanos, como a proteção contra a deportação e acesso a serviços básicos de saúde e de moradia. Outros instrumentos relevantes incluem a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Infelizmente, pessoal, muitos países violam seus direitos, negando acesso a serviços básicos e oportunidades. Isso foi visto agora na guerra da Ucrânia, na guerra da Síria, entre outros conflitos internacionais e mundiais. É necessário que a comunidade internacional ela trabalhe para proteger seus direitos e tratá-los com dignidade e dar acesso ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ok? Passando para o próximo ponto, agora vamos explorar os direitos humanos e povos indígenas. Então, os direitos dos povos indígenas são direitos humanos fundamentais, incluindo o direito à vida, à autodeterminação, à terra e aos recursos naturais. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas é um instrumento fundamental na proteção e promoção desses direitos, reconhecendo a importância da preservação da cultura, das tradições e das línguas indígenas, certo? No entanto, os povos indígenas ainda enfrentam muitas violações de seus direitos, incluindo a perda de suas terras, a discriminação e a violência. Temos que entender que é essencial que a comunidade internacional trabalhe para que possa ser garantida a proteção e o respeito pelos direitos dos povos indígenas, promovendo a sua participação e consulta em todas as questões que afetam suas comunidades e garantindo que suas vozes sejam ouvidas. Pois bem, o próximo ponto que vamos discutir são os desafios atuais dos direitos humanos. Nós temos que entender que os direitos humanos enfrentam diversos desafios na atualidade, como a ascensão de regimes autoritários, o crescimento do populismo e a disseminação do extremismo. Tais movimentos
eles ameaçam a promoção e a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, aumentando o risco de violações, como também de retrocessos. Diante desse cenário, é fundamental a mobilização social e a participação cidadã na defesa dos direitos humanos. É preciso que a sociedade civil ela se organize para pressionar os governos a cumprir suas obrigações, como também garantir os direitos humanos que sejam respeitados e promovidos. Ações como protestos, petições e manifestações são formas importantes de conscientização e pressão social, além de garantir os direitos humanos sejam efetivamente defendidos. Dando continuidade, passamos agora a analisar o papel das instituições na promoção dos direitos humanos. Temos que entender que as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas possuem um papel fundamental na promoção e proteção dos direitos humanos. O Estado de Direito ele é essencial, já que é responsável por garantir que as leis sejam cumpridas e que os direitos fundamentais sejam respeitados. O sistema judicial também ele é importante, pois ele garante que os direitos sejam defendidos e protegidos em casos de violações. Já temos que ter ideia também que existem as organizações da sociedade civil que também desempenham um papel crucial na promoção dos direitos humanos, seja por meio de campanhas de conscientização, por defesa ou monitoramento do cumprimento das leis e das políticas públicas. A colaboração entre instituições e organizações da sociedade civil é fundamental para que possa ser garantido os direitos humanos e sejam promovidos e protegidos de maneira eficaz. Então, pessoal, em síntese, nós podemos concluir que ao longo da nossa apresentação foram abordados diversos temas relacionados aos direitos humanos, incluindo a sua definição, a sua importância na garantia da dignidade e igualdade de todas as pessoas, bem como os desafios enfrentados atualmente na promoção e proteção de tais direitos. Foram destacados temas relevantes como a tecnologia, as empresas, a violência de gênero, os refugiados e os povos indígenas. Foi enfatizada a importância do papel das instituições públicas e privadas, do Estado de Direito, do sistema judicial e das organizações da sociedade civil na promoção e proteção dos direitos humanos. Além disso, foi destacada a relevância da mobilização social e da participação cidadã na defesa dos direitos humanos. Em conclusão, reitera-se, ou nós temos que entender a importância dos direitos humanos como base da dignidade e da igualdade de todas as pessoas, bem como a necessidade de ação e engajamento da sua promoção e defesa. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para garantir a proteção dos direitos humanos e que todos os indivíduos sejam tratados com dignidade e respeito. Temos aqui as nossas referências e fica aqui uma frase de reflexão. Só sabe o que é direitos humanos quando nos tornarmos réus na nossa própria existência humana, certo? Fica aqui um abraço para vocês e até a próxima aula.